A paz. Vamos iniciar mais um dia de oração, de leitura da palavra. Eu quero ler com os irmãos e hoje o nome do vídeo, o título que eu vou dar é A Doutrina do Ódio. É forte, mas eu vou explicar um pouquinho, porque nós não podemos demorar muito no vídeo. Mas eu quero ler com vocês João, o capítulo 3 e o versículo 16. É um versículo muito conhecido e muito citado, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem se espalhado no nosso meio a doutrina do ódio, mostrando que é um Deus, que nós temos que servir um Deus que odeia, um Deus que só julga, um Deus que condena todo mundo, independente de você estar vivendo uma vida reta com o Senhor ou não, Deus vai te condenar, porque você não pode ter a salvação. Então, cuidado, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos salvar. Nele nós somos justificados. Então, se estamos no Senhor, se aceitamos Jesus, nós estamos justificados dos nossos pecados. É Ele que nos perdoa. Havendo arrependimento em nossos corações, nós vamos pedir perdão e Deus vai perdoar. Deus perdoa. Tem se espalhado, e eu vivi, e eu sei o que é isso. Nós começamos a ver as pessoas com muito ódio, porque é colocado dentro de nós que Deus não ama, Ele só julga. E a palavra do Senhor fala que Deus, Ele amou de tal maneira. Vai ter o julgamento? Sim. Mas Deus não é só julgamento. Deus é amor em primeiro lugar. Por isso que Ele enviou Jesus. Foi a nossa segunda chance de salvação. Quando Ele enviou Jesus, porque com Adão não houve. Nós perdemos o direito de ter acesso a Deus por causa do pecado. Aí Deus envia Jesus Cristo para nos resgatar, para dar acesso novamente a Deus, do homem a Deus, que a palavra também diz. E tem se disseminado pessoas até falando da palavra, mas de uma forma como se Deus, Ele nos odiasse tanto, que Ele só vai nos julgar, que só vai ter julgamento. Profecias só de morte, profecias só de coisas ruins. Eu sei que Deus fala, Deus usa pessoas, Deus fala conosco de diversas formas. Em Jó capítulo 33 fala que Deus fala conosco em sonhos, em visões, que Deus usa pessoas, que Deus usa a palavra, que Deus vai falar da forma que Ele quiser, porque Ele é o nosso Criador. Agora, o que nós não podemos é ver Deus como nós vemos os homens, como nós vemos o ser humano. Porque muitas vezes o que está imperando no coração do ser humano é o ódio. E aí nós projetamos como se Deus fosse como aquele ser humano. E isso vai minar a nossa fé. Porque Deus, Ele não tem defeito. E muitas vezes nós vamos ver o ser humano e projetamos Deus nele. E aí nós vemos o ser humano com tanto ódio no coração, com tanta raiva. Nem sabemos de onde vem tanta raiva assim, mas vem. E aí nós começamos a achar que Deus é assim. . Por isso que eu disse a doutrina do ódio.
aonde Deus só julga, aonde Deus só te condena, aonde Deus só cobra de você. Mas a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou, Ele quer nos resgatar da vida de pecado, de erro, de condenação. Essa vida que é sem Cristo. A vida sem Jesus Cristo, ela é só de condenação, ela é sim só de coisas ruins. Mas Ele enviou Jesus para nos resgatar. Por amor. Ele nos amou de tal maneira. E isso nos basta para crer que no momento que eu peço perdão para o Senhor dos meus erros, das minhas falhas, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então a palavra diz que sim, Deus é amor e é justiça. É Ele que vai agir em nosso favor, é Ele que vai ver o que é melhor para nós, o que tem que ser feito, o que não tem, é o Senhor. Mas eu tenho convivido com poucas pessoas, mas algumas pessoas que estão disseminando ódio, que odeiam outro ser humano e ainda se dizem em nome de Deus. E não é isso que a palavra nos ensina. Eu quero ler com vocês 1 Pedro, o capítulo 1. Eu quero ler o versículo do 19 ao 22 e depois o versículo 25, que diz assim, 1 Pedro 1, a partir do 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, Jesus, como um cordeiro santo, imaculado, incontaminado, ele se manifestou nos últimos tempos porque ele já existia. A palavra aqui está falando, ele já existia antes da fundação do mundo. Mas ele veio em carne, na terra. Deus enviou Jesus como um cordeiro, mudo e imaculado, incontaminado, incorruptível, para derramar o seu sangue precioso. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, nós fomos libertos, nós fomos perdoados. Nós temos livre acesso novamente a Deus. A salvação veio para nós através de Cristo Jesus, que nos resgatou. Por amor. Por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. É isso que nós temos que colocar em nossos corações e nossas mentes e não deixar que o diabo venha arrebatar essa verdade das nossas vidas. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para te dar vida e vida em abundância. Mas muitas vezes ele vai usar pessoas para disseminar, para colocar dúvida na sua mente. Então nós não podemos deixar que essa doutrina do ódio entre nas nossas mentes, porque se entrar é muito difícil de tirar, de conseguir nos libertar disso. Deus amou o mundo e enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar que ele veio em carne, que ele veio para nos salvar, que ele deu a vida dele, derramou o sangue dele por nós, por amor. E não para nos passar medo. Nós não podemos ir para o Evangelho, ir para Cristo, porque nós temos medo de Deus. Porque eu tenho visto isso sendo pregado em poucos lugares, mas tem sendo pregado de uma forma que você precisa ficar com medo. Você vai para Jesus por medo e não por amor, não por rendição, não
por aceitar que ele é Deus e que ele veio em forma humana para dar a vida dele, para nos resgatar. É assim que nós precisamos crer em Jesus como nosso Salvador, o nosso resgatador, aquele que faz a nossa ligação novamente com Deus, através dele, do sangue derramado e da ressurreição. Porque Deus é amor. O versículo 21 de 1 Pedro 1:21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou. E lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito Santo, na obediência à verdade. Na obediência à verdade. A verdade é Deus, a verdade é a palavra, a verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Então aqui no versículo 22 fala, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para que o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Quem está em Jesus, quem está em Cristo, consegue. Porque Deus é amor. E se o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos ter esse amor. E nós vamos conseguir porque é o Espírito Santo que vai nos dar. Não por nós mesmos. Por nós mesmos nós não conseguimos. Mas pelo Espírito Santo. Então, quando alguém está disseminando ódio, está agindo com ódio, com raiva, jogando setas para todo quanto é lado, agindo até com imaturidade, esse não tem o Espírito Santo, ele não é de Deus. Ele precisa se converter, porque Deus amou ele também. Deus deu Jesus para ele também, para todos. Mas o que é preciso? É preciso crer. É preciso entregar a vida para o Senhor. É preciso crer que Jesus é Deus. Acreditar que através dele nós vamos ter a salvação. Amém? E no versículo 25 diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Porque a humanidade, ela passa. Nós temos os exemplos bíblicos, né? E os exemplos dos nossos familiares, de pessoas que a gente conhece, que já partiu, não está mais aqui. Então, nós temos um tempo definido aqui na Terra. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Aqui no capítulo 1, 1 Pedro 1, no capítulo 24 diz assim, ó: porque toda a carne, porque todas as pessoas, todos os seres humanos, é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e cai a sua flor. Então, nós temos um tempo de vida aqui. Agora, esse tempo, mesmo que você conquiste, mesmo que você tenha tudo, tá vivendo uma vida ali com todas as conquistas daqui do mundo, eu digo, com status, com as suas conquistas, né, com tudo que você tem para desfrutar, um dia se cessa. Aí no 25, versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, passa-se gerações, né? Passou-se a geração desses que estão descritos na palavra, na Bíblia. Esses homens passaram, Abraão passou, ficou aqui na palavra para nós aprendermos com ele.
tudo que ele viveu em Deus. Mas a palavra do Senhor é que vai permanecer para sempre. É a Bíblia. É tudo que está aqui. Nós somos terrenos, nós temos um tempo, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E se Deus é amor, Ele nos ama como um pai. Deus é o nosso pai. Então nós temos que fazer essa entrega. Em primeiro momento, crer que Jesus Cristo é Deus, que Ele veio em carne e que Ele veio para nos resgatar. Ele entregou a vida dele para nos resgatar. Porque não, a partir do momento que Jesus veio, cessou o sacrifício dos animais que eram feitos para perdoar, para remir dos pecados dos povos. Deus cessou porque veio Jesus como sacrifício único. E a partir dali não teve mais sacrifício de animais, porque Jesus foi suficiente para toda a humanidade. O castigo de toda a humanidade estava sobre ele. É tudo sobre Jesus. E ele veio por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando disseminam, quando estão ensinando para você uma doutrina do ódio, uma doutrina que faz você ficar só com raiva, começa a plantar dentro de você uma raiva, um ódio, e você começa a querer jogar isso para todas as pessoas que estão do seu lado, cuidado. Porque Deus amou, Deus ama. Ele nos julga, sim. Ele vai nos julgar. Por isso que a partir do momento que Jesus entra nas nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus, nós começamos a mudar. Ele nos muda. E esse ódio tem que desaparecer. Tem que sair. Porque Deus é amor. Amém? Então que com essa palavra você entenda que o nosso Pai te ama. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o amor verdadeiro. E através do seu Espírito Santo, Pai, que habita em nós. Outrora nós não tínhamos ele, Pai, porque nós não tínhamos Jesus. Mas hoje nós temos, Pai, o teu Espírito Santo nos guiando e nos dirigindo, Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda. Nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a entender a tua palavra. E que possamos, através do teu Espírito Santo, Senhor, reconhecer quando uma doutrina que está sendo pregada, mesmo usando a tua palavra, quando ela não vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus e somente pelo teu Espírito Santo nós conseguimos. Porque o Senhor é amor, o Senhor nos amou de tal maneira. Por isso eu te louvo, Pai. Porque o teu amor é infinito. O teu amor nos resgatou das garras do maligno. Por isso, Senhor, vem nos completar, Pai, com tudo o que está faltando, para que possamos ser agradáveis a Ti, Senhor, com a ajuda do teu Espírito Santo. Somente com Ele nós vamos conseguir. Muito obrigada, meu Deus, pela vida, e nós consagramos, Pai, o nosso dia, a nossa vida ao Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.